descanso para todos, né? Tanto para a gente que se prepara, quanto para vocês nessa rotina de vir aqui no caminho. E para marcar esse nosso primeiro encontro, a gente trouxe o Anderson, que é pastor lá na Igreja Batista Central da Barra, era grupo de jovens, grupos pequenos, diversos ministérios, e espero que seja um momento bastante proveitoso para todos nós, onde a gente vai ouvir dele que acabou na sua carreira acadêmica, já que ele também é professor aqui no nosso seminário, se especializando na obra do educador e teólogo brasileiro Rubem Alves. Alguns de vocês provavelmente já conhecem esse assunto, né, dessa nossa conversa inicial, mas é alguém que inspira o nosso grupo de professores aqui da turma. E ouvir de alguém que se especializou em Rubem Alves algumas ideias relativas a como o Rubem Alves pode nos ajudar a interpretar a Bíblia, a ler a Bíblia de uma forma mais amorosa, isso é bastante salutar dentro do nosso esforço aqui dessa escola bíblica. Então, antes de passar a palavra ao Carlos Daniel, que vai fazer uma rápida introdução apresentando o Anderson, vou fazer uma oração e gostaria que todos vocês me acompanhassem. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu a bênção do descanso e a bênção da energia para retomar os nossos trabalhos. Senhor, muito obrigado porque aqui estamos como irmãos e amigos para aprender mais da sua graça e do seu amor através do Anderson, do Rubem Alves e de cada um que eventualmente vai fazer sua participação aqui nessa aula. Senhor, muito obrigado e abra as nossas mentes e os nossos corações, abençoa especialmente o Anderson que vai conduzir essa nossa conversa. É que eu venho pedir e agradecer em nome do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém. Eu conheci o Anderson lá no seminário do Brasil, que hoje é a Faculdade Batista. E eu lembro dele porque ele foi monitor de grego, professor Altair, Altair Miranda, o Anderson era bicho lá no Altair, ele era monitor de grego. Então aí eu conheci o Anderson, não sei se 1 ou 2 anos, né? Eu entrei em 2005, em 2004, então era calor dele, já estava lá um ano. Mas o Anderson, para a gente conhecer um pouco você prefere ser chamado de Anderson, de Esteiro, de Luiz ou de Israel? Tem 4 nomes. Meu pai não me fez herdar o nome da família dele, que é Conceição. Então eu acabei herdando 4 nomes, e o único nome familiar que eu tenho é Estevão, é o da minha mãe. Mas Anderson tá bom, é o reininho, desde a infância, né? Desde menino. Minha esposa me chama de Anderson. Por tradição oral é Anderson. Eu mesmo não sei se é de fato isso. Esse nome minha mãe achou uma revista de nomes. Ela procurou. Mas era um nome normal, eu seria chamado de Israel. Meu pai escolheu esse nome para mim. Só que houve uma confusão lá, graças a Deus, um divórcio na minha cabeça, me chamando Anderson Israel. Você é filho único? Sou filho do meio. Tenho 2 irmãs, uma mais nova, que é a Teimara, e uma mais velha, que é a Kel. Os nomes são bem diferentes. Essa revista, então, deu muitas vezes. Mas você é do Rio, ou de outro lugar, você está aqui um pouco diferente. Então, eu sou de Você já consegue falar de mesmo esporte? Estou criticando os cariotas. Eu sou mineiro de Belo Horizonte e eu estou desde 2004 aqui, fevereiro de 2004 eu vim para o Rio, né? Então já se fazem pelo menos 11 anos, é isso? 11 anos. Então eu perdi um pouco do meu sotaque mineiro, mas não adquiri o sotaque carioca. Então eu estou no língua, sem identidade. Você veio para fazer o seminário. Vim para fazer o seminário. Por quê?
nós pensávamos que ainda era um dos maiores seminários batistas do Brasil, ainda era, sem dúvida. Então, meu pai disse assim, ó, se você quer realmente entrar no seminário, eu quero que você faça o melhor seminário batista. Eu vim para o seminário. Isso foi aí que eu, a minha entrada, e que coincidiu com a entrada na minha igreja, na Igreja Central da Barra. Eu entrei em fevereiro no Seminário do Sul, e ao mesmo tempo, em fevereiro, eu entrei na Igreja Central da Barra. E naquela ocasião ainda tinha 25 pessoas. A minha igreja começando na Barra da Tijuca. E por isso que eu vim para ela. Se ela fosse o que ela é hoje, eu não entraria. Acho que isso. Porque não é que eu tinha um preconceito, mas igreja grande para mim era meio traumático. Eu tinha medo de não exercer o meu ministério. Então eu vim para a igreja pequena para exercer tudo que eu poderia oferecer. Então eu estou há 11 anos na igreja. Aí no começo você fazia o chão, carregava a cadeira, mas hoje você me lembra aí, carregando o som da igreja. Quando a gente foi para o hotel, a gente se reunia numa escola municipal, depois fomos para um hotel Royalty na Praia da Barra. E aí eu lembro a gente carregando o som da igreja, porque você não podia alugar um espaço lá de culto, porque a gente tinha que domingo participar do culto e quando terminar o culto, a gente pegar o som e levar tudo embora. Mas falou que a sua esposa tinha Nazarinho, você é casado, tem filho? Eu sou casado desde 2009, dezembro de 2009, 5 de dezembro de 2009. Então já fiz 5 anos em dezembro agora de casado e tenho um bebê de 1 ano e meio, que é o Luca. Que para quem não tem filho e é casado, tem. É a melhor coisa do mundo. Quem não é casado, por favor, não tem. Respeite esse tempo. Mas pode falar uma coisa assim para quem é casado, que tenha filhos. É a coisa mais especial que já aconteceu na minha família. Não tem nada maior do que o Lucas, né? Ele é a pessoa que eu não consigo amar ninguém como eu e Priscila amamos o Lucas. E casado, filho pequeno, você está conseguindo continuar os estudos? Então, como é que surgiu essa ideia? Nasceu no seminário, essa ideia de continuar lá na teologia? Então, eu sempre tive vontade de continuar. Só que aconteceu, quando eu me formei em 2007, eu entrei numa frenesi de trabalho. Eu me tornei pastor de jovens da igreja em 2008. E ao mesmo tempo eu estagiava na igreja e estagiava na Unigrandigo. Todo mundo conhece aqui. A Unigrandigo é uma universidade. No Rio de Janeiro tem Caxias, tem Vila da Penha, tem Silva Jardim, tem tudo quanto é área. Eu estagiava lá também, comecei a estagiar em 2005. Aliás, uma boa coincidência, eu comecei a trabalhar com o professor Darcy do Zilete. Então eu era estagiário do professor Darcy. Aliás, era estagiário do pastor Sérgio do Zilete. Depois o pastor Sérgio deixou a capelania e assumiu a capelania com o pastor Darcy do Zilete. Então eu tive a honra de trabalhar por 1 ano e meio com ele. Então em 2008, eu comecei a realmente, eu me tornei capelão da universidade. Então eu trabalhava de manhã até umas 2 horas da tarde na Unigrandigo e de 2 horas até a meia-noite na igreja. Então, em 2008 eu parei de estudar só para viver. Aí em 2009 eu me revoltei porque eu tinha uma vontade de fato de continuar os estudos. Aí eu comecei a estudar, em agosto, todos os materiais em dezembro eu fiz a prova. Passei na primeira fase, só com uma pontuação que não me dava assim, porque lá na PUC, se você passa com 5 de 8, você já vai direto. Abaixo de 8 você tem que fazer uma segunda prova oral. Então eu passei, eu tive a notícia na minha lua de mel, 2009, de que eu tinha passado a primeira fase. E eu tinha que me preparar na lua de mel, para a segunda fase. Mas eu não fiz isso, eu sou muito. Quando eu cheguei na minha lua de mel, eu tinha 3 dias. Foram os 3 dias que eu menos dormi na minha vida. Foram de manhã, de noite, sem dormir, de manhã, de noite, sem dormir, de manhã, de noite, para poder fazer a prova oral, que a prova oral é pior. Você senta com 3 doutores da PUC, um em cada área: sistemática, exegética, teologia e literatura. Cada um especializado numa área, tem que responder perguntas objetivas. Tipo assim, me fale sobre o
processo de formação da Torá nesse autor X. Se você não conhece o processo de formação da Torá, você não leu a partir desse autor, né, especificado pela banca, você não tinha como responder. Você já entrou no mestrado nesse tema do Rubem Alves? Sim, porque eu fui apresentado ao Rubem Alves pela minha irmã mais velha, através de um livro chamado Retorno Interno. Eu vi alguns fragmentos desse livro e gostei muito de Rubem Alves. Na graduação eu já tinha feito o TCC em Rubem Alves. Aí eu fiz a dissertação em Rubem Alves e estou trabalhando no doutorado também. Então, uma vida mais ou menos em Rubem Alves. Em uma fase lê a Bíblia. Vai ler a Bíblia mesmo, sim, sem brincadeira. Lê a Bíblia e lê Rubem Alves. Lê a Bíblia. E é isso que ele vai compartilhar aqui com a gente hoje. Então, você vai ganhar como você quiser. Gente, primeiro eu queria dizer que é um prazer, né, depois dessa apresentação toda, estar com vocês, né, porque eu sei, né, do carinho que essa igreja tem pelo estudo da palavra. Né. Eu tive aulas intensas com o professor e pastor Israel Belo de Azevedo. Ele foi meu professor, né, no Seminário Batista do Sul. E eu sei da capacidade intelectual dele, e a gente acaba que percebe que essa capacidade dele acaba sendo transmitida também dos seus membros, das suas ouvintes. Então é um prazer muito grande estar com pessoas que desejam, tal como eu, cada vez mais aprender da palavra. Então eu queria fazer assim uma espécie de síntese entre a teologia de Rubem Alves e a leitura da palavra. Né? Eu acho que existe uma boa síntese do pensamento de Rubem Alves e a leitura da palavra, porque, na minha opinião, né, toda a teologia de Rubem Alves, ela vem das leituras da palavra. Né? Pode ser que alguém não concorde com o que eu estou dizendo, mas a minha opinião é que toda a teologia de Rubem Alves nasceu de uma profunda consciência bíblica, né, e uma consciência de libertação. Essa confluência desses pensamentos fez com que Alves se tornasse um dos precursores de uma teologia chamada Teologia da Libertação na década de 60, 50, 60, 70 no nosso país. Primeiro, quem conhece aqui Rubem Alves? Só para a gente ter uma ideia de... Muita gente. Quem já leu alguma obra de Rubem Alves e gostaria de compartilhar assim, em segundos o que essa obra provocou em você? Isso é importante, eu queria dar um estudo que fosse, né, participativo. Né? Quem já leu alguma obra e qual obra que foi lida e o que nessa obra ele de fato mexeu com você, porque o Rubem Alves tem essa coisa. Teve uma vez, você conheceu, né? O professor Edson, brasileiro. Ele estava na esquina da Maledicência, que nós chamamos ali do seminário, aquela esquina ali, né, da Maledicência, algumas fofocas da CBD, né? Acontece. O Edson estava com um livro de Rubem Alves na mão. Tudo bem? Bom dia. Com uma raiva danada. Eu falei, professor, por que o senhor está com raiva lendo a aula de Rubem Alves? O professor Edson, com uma inteligência andante, ele diz assim: porque o Rubem Alves escreve como ninguém. Eu concordo. O Rubem Alves tem uma facilidade de nos ganhar através dos seus escritos. Então, quem leu aqui uma obra de Rubem Alves? Quem leu aqui? Levanta aí. Que obra você leu? O que é religião? E o que essa obra despertou em você? Que tipo de consciência? Qual é o seu nome, por favor? Lucas. Eu li ela na minha aula lá na PUC de fenômeno religioso. Fenômeno religioso. Isso. Aí o professor trouxe essa obra justamente para poder trazer um debate sobre o que era religião, sem nenhuma pretensão de falar da religião judaico-cristã, essa necessidade. O que eu achei muito interessante na obra dele é que ele consegue falar sobre religião de uma maneira tão sutil, tão despretensiosa, que ele ia falando em cada capítulo de cada, ele falava do Marx, aí ele falava como é que a religião se relaciona com o socialismo, ele falava do Freud, pensando na psicologia. E eu achei sensacional, porque os alunos que estavam na aula, que eram ateus convictos, leram o livro e pela primeira vez conseguiram, através dos olhos do Rubem Alves, perceber que religião não é uma coisa tão
não é um tabu tão grande quanto eles achavam que era, algo tão... Eu acho que a sacada do Rubem Alves foi ele ter dialogado com essas filosofias ditas ateias, né? pagãs, sei lá. Ele dialogou muito com Freud, com Marx, com Feuerbach, né? Com toda a esquerda hegeliana. Ele discutiu muito, dialogou muito, através de suas obras, o que é religião, desse livro mesmo. Eu trouxe algumas obras dele aqui. O Enigma da Religião, aí que ele dialoga de maneira bem frutífera com a psicanálise, com a filosofia freudbaiana, com Nietzsche. E ele começa a apreciar os aspectos da própria experiência religiosa, porque esses autores, eles possuem certas críticas em relação à religião. Para eles, filhos da modernidade, a religião teria um fim. Tanto para Freud, quanto para Marx, a religião teria um fim. O que acontece é que hoje nós estamos no século XXI, na pós-modernidade, e uma explosão das experiências religiosas cada vez mais aquecidas, em qualquer cenário, em qualquer cultura, em qualquer sociedade. Mas legal é que ele não nega essas críticas, né? Ele realmente tem muitos momentos no livro que ele fala que não tem como negar, essas críticas têm fundamento. E aí, a partir das críticas que ele começa a debater. Acho que isso Sim, ele dialoga e perde o diálogo, porque no final da vida ele declarou que a única coisa do cristianismo que a sua razão aceitava ainda era a qualidade da música. O resto, toda a sua razão rejeitava. Ele foi perdendo toda essa paixão pelo cristianismo. Com esses filósofos, porque perdeu, ele não resistiu à força dos argumentos dele. Em algumas obras ele acabou, as obras mais antigas de Rubem Alves, ele acabou provocando isso mesmo, de fato, uma apreciação da religião. Mas eu acho que Rubem Alves é aquele cara que foi perdendo o seu coração por Será que foi isso a apreciação da religião? Ele admitir que a única coisa que restava a ele de admiração pelo cristianismo era a qualidade da música de Bach e de Mendel. Ele não reproduziu nenhuma admiração pela religião. Até nos religiosos ele produziu uma apreciação da religião. Ele foi uma grande contribuição negativa a todos os que buscaram tentando compreender esse diálogo entre ele e esses filósofos aqui mencionados. Eu acho que eu percebi no Rubem Alves, em algumas palestras aqui. Mas você participou de algumas palestras dele? De uma palestra que eu pelos livros e programas de televisão que eu já assisti, que ele tinha um profundo ressentimento com relação ao protestantismo e à igreja presbiteriana em si, pela questão da ditadura e pela questão dele ter sido obrigado a... Eu acho que na experiência religiosa do Rubem Alves, acho que isso foi uma quebra muito grande e ele nunca se recuperou desse ressentimento de ter sido obrigado a sair do Brasil na época da ditadura por conta desse posicionamento político dele, teológico. Que é também questionável, essa posição política. Na verdade, assim, eu nem li muito, eu nem me aprofundei muito nisso. Mas eu percebi até, a partir também de um debate que eu assisti lá no Grêmio, entre ele, o Rubem e o Leonardo Boff. Você participou daquela? Eu percebi esse ressentimento muito grande no Rubem Alves e, por outro lado, uma posição muito amorosa do Leonardo Boff. Assim, eu vi assim, que que poderia ter sido um outro ressentimento, porque ele também foi expulso como Rubem Alves. Então eu acho assim, em universidades católicas, que muito dessa perda desse fervor religioso e posteriormente ele mesmo renegou essa questão da fé e tudo, eu acho que passa pela questão dessa experiência aí a saída que ele percebeu para o cristianismo foi aquela saída que o nome diz estética. Ele até diz num livro assim que ele queria muito que os pastores pregassem em latim para que ele não compreendesse o que estava sendo dito. A raiva que Rubem tem é de um dogmatismo intolerante. E esse dogmatismo intolerante provocou a saída dele da igreja presbiteriana, anos que ele passou em Campinas, olhando para a universidade que ele tinha estudado, no seminário de Campinas, sem poder estudar, sem poder dar aula, sem poder exercer o seu ministério enquanto professor. Ele realmente foi jogado para além das paredes
daquele presbiterianismo que ele considerou amigo desse regime militar? Eu comecei a ler no alto de um livro infantil, que eu acho que era um patinho, não sabia voar, não queria voar. E foi assim, me encantando com a forma que ele escreve, sempre muito poético. E aí, li muita coisa dele, li aquele Variações sobre a Vida e a Morte, que eu acho Perfeito. fantástico. Bom. Até que um dia eu fui ver um debate dele, numa mesa redonda, com ele e primeira do lado no Bienal. E aí eu saí de lá assim, profundamente chateada, porque não quero mais saber do Bienal na minha vida. Fiquei profundamente assim, a marca mesmo em relação a ele, não li mais nada, li vários livros que eu tinha. Até que eu li de novo aquele ali, ó, Transparência da Eternidade. E aí comecei a perceber por que ele teve essa ruptura com a fé. Isso para mim foi muito esclarecedor. E aí eu fui me aproximando dele devagar novamente, e aí comecei a pensar que se eu estivesse no lugar dele, talvez eu teria agido da mesma forma ou até pior. É fácil você falar, ele renegou a fé, sem ver o que estava por trás disso. E eu não quero nem incentivar aqui nessa escola pública, pelo amor de Deus, sou pastor, gente, antes de qualquer envolvimento com a academia. Só queria dizer isso antes, porque o meu medo é que vocês me considerem ateu no final do curso. Sou profundamente cristão, sou profundamente denominacional, sou batista, frequento todas as CBDs, todas as congregações batistas no Brasil. Por mais que eu não aceite a sua saída final, porque para mim o cristianismo é mais do que uma saída estética, ela também é uma saída moral, teológica, porque não dá para se pensar numa sociedade sem uma moralidade, sem uma construção. Ainda assim eu respeito o final da vida dele. Eu acho assim que por mais que não seja o final que eu desejo para mim mesmo. Mas talvez eu acho assim, né, o que eu vi, depois eu li muitas outras coisas, várias entrevistas, sempre que eu podia estar no resultado, eu acho que talvez ele tenha voltado de uma outra forma para o contato dele. Talvez não como religioso, mas com a fé. Muita gente fala, ele morreu ateu, acho que não tem morrido ateu, não. Eu acho que ele mudou a posição dele da forma que ele via, mas o que eu li dele depois se transformado durante uma busca muito grande pelo divino. E eu acho assim, hoje os meus autores falam isso. Essa tolerância que nós estamos manifestando com o Rubem Alves, alegando que a atitude dele foi influenciada pela postura brasileira, dos protestantes brasileiros, deram ao regime militar, e que aqueles que vivemos naquela época que não apoiavam o regime foram expulsos e marginalizados, e que ele não aguentou a barra e acabou rompendo por raiva, como estava muito claramente no seu livro Protestantismo e Repressão. Essa visão tolerante não é muito correta, porque ele declarava também, e assistiu seus últimos pronunciamentos, que ele nasceu numa família pobre, lá em Serra da Esperança. Os presbiterianos mandaram ele estudar no seminário, porque viram a possibilidade dele, e ele passeando pelo jardim do seminário, logo no primeiro tempo do seminário, da Escritura Sagrada. Eu acho que a apreciação que tem pelos escritores bíblicos é diferente do livro Enigma da Religião, principalmente nesse livro aqui, que é a sua tese de doutorado. Ele aprecia muitos autores bíblicos e a partir deles ele constrói toda a perspectiva do seu processo libertador, que é diferente do processo libertador que os católicos ofereciam. Porque ele era um questionador, inclusive, da filosofia de história de Marx, que para ele tinha as suas rachaduras, os seus problemas. Então, eu acho que ele talvez tenha dito o contrário, né? Não sei. Mas, quer dizer, cada um vai dizer o que quiser. Apreciar a qualidade literária da Bíblia é uma coisa. Não concordar com Marx, em tudo que Marx diz, os marxistas não concordam. A outra coisa é você aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, ter sido um livro inspirado. Ela pode ter excepcional qualidade literária, sem conspiração. Nos últimos, eu assisti um depoimento dele, poucos meses antes de morrer, e ele dizia essas coisas que eu estou dizendo aqui. Então, a questão que eu colocaria então para você, como professor, seria essa. Será que é esse o segredo da gente ter uma visão tão correta da Bíblia a ponto dos outros cristãos
cristãos nos procurarem para se inspirar em nós, para o estudo da Bíblia, é a gente descobrir que a Bíblia é a palavra de Deus, passar a partir daí a ter uma visão crítica, um distanciamento crítico do livro, e a partir desse distanciamento crítico, não mais devocionalista, a gente então construir o nosso estudo bíblico, a ponto que depois temos até instrumentos de estudos que creiam no livro. Será que esse é o segredo do distanciamento do livro? Tem gente que gosta e gente que não gosta, né? Deixa eu tentar fazer uma síntese de como ele lê a Escritura Sagrada. Eu acho que vai ser talvez importante, por mais que muitas pessoas discordem da teologia dele, ou do que ele ofereceu em toda a sua caminhada. Eu queria tentar fazer uma síntese que talvez seja interessante para a nossa leitura bíblica. Acho que a minha responsabilidade de hoje é tentar fazer esse tipo de confluência. Porque nós precisamos ler a Bíblia, já que talvez cremos diferente desse Rubem Alves dito por ele, porque nós cremos que a Bíblia é, né, palavra de Deus. Todo mundo aqui crê nisso, né? Sim. Ele também tem dúvida. Nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus. O que eu posso, talvez, oferecer aqui como ferramenta para esse estudo da Bíblia a partir da proposta de Rubem Alves? Primeira coisa, eu acho que o que o Rubem Alves, ele não é o maior professor, mas ele pode ser uma boa fonte do nosso estudo. A primeira coisa que o Rubem Alves oferece para nós, enquanto leitores da Bíblia, não enquanto leitores de uma literatura comum, mas enquanto leitores da palavra de Deus, é que nós não façamos essa leitura com um olhar dogmático e fundamentalista. Esse livro chamado, deixa eu ver se eu tenho ele, Dogmatismo e Intolerância, ele tenta a partir da filosofia da linguagem de Wittgenstein, a partir da própria filosofia feuerbaiana, eu quero botar bem os limites aqui para que ninguém pense que eu sou feuerbaiano. Na minha opinião, eu sou mais barthiano do que feuerbaiano. A partir dos próprios limites que a filosofia foi impondo, Alves oferece uma leitura menos dogmática. O que eu estou dizendo? A partir da própria crítica da filosofia da linguagem de Wittgenstein, ou seja, colocando a linguagem no seu devido lugar, a apreciação da filosofia feuerbaiana, ou seja, para ele, olha para você ver, presta atenção, eu não sou feuerbaiano, por favor, parece que a cozinha já tem isso, feuerbaiano aqui. Ele diz o seguinte, que Deus, para Feuerbach, é uma projeção da psique humana. É como se nós colocássemos em Deus toda a nossa interioridade, ou seja, nós interpretamos Deus muito mais a partir das nossas realidades, da nossa realidade existencial, do que o que Ele é em si. Para Feuerbach, Deus é apenas uma projeção. Olha aí, a complicação dessa filosofia. Deus é uma projeção. Ou seja, ele diz o seguinte, um dos seus livros, Essência do Cristianismo: não foi Deus que nos criou à imagem e semelhança. Fomos nós que criamos Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele inverte os termos bíblicos para dizer, no fundo, quem projeta as suas características sobre Deus é o próprio gênero humano. Nós colocamos em Deus um gênero humano aperfeiçoado. Nós colocamos em Deus a nossa interioridade aperfeiçoada. Deus é tudo aquilo que nós gostaríamos de ser e somos incapazes de ser. Compreendeu até aí? Ou seja, ele limita essa compreensão de Deus. Eu digo assim, ele tem toda a verdade? Em absoluto que não, viu, gente? Eu digo porque eu sou barthiano. Barth, o teólogo do século XX, início do século XX, reinverteu todo esse processo feuerbaiano. Ele disse que não, Deus é que nos criou. Se existimos a partir de um Deus criador. Ele é o Deus criador, que é totalmente outro, sim, é inacessível, né? Ele é um Deus que a gente não consegue colocar sobre ele as nossas características, porque, obviamente, ele é um totalmente outro, ele é totalmente diferente de nós. Nós somos incapazes de dizer quem Deus é. Esse Barth está dialogando com essas filosofias
psicológicas da religião. Deus não é uma projeção segundo Barros. Deus criou o ser humano. Agora, o ser humano criado por Deus é totalmente diferente desse Deus criador. E enquanto humanos somos incapazes de colocar sobre ele as nossas teologias. A partir dessa ideia, Alves começa a compreender as rachaduras do protestantismo. Porque a gente crê que os nossos pensamentos refletem o que Deus é, nós não conseguimos concordar ecumenicamente com ninguém. No fundo, as igrejas racham, quebram, se dividem, porque nós achamos que Deus é aquilo que a gente pensa que é. E aquilo que o outro pensa que Deus é, está errado. Eles são hereges. Nós somos os carregadores da verdadeira teologia. Bem, eu acho que isso é uma boa introdução para pensarmos a nossa leitura bíblica. Será que as nossas leituras bíblicas elas são dogmáticas? Será que as nossas leituras bíblicas são tão radicais ao ponto de desprezarmos as interpretações dos nossos próximos? Será que o nosso céu é tão pequeno que só cabe os batistas? Será que a nossa intolerância é tão grande que Deus só serve aos nossos propósitos dogmáticos, teológicos ou às nossas leituras bíblicas? E mais, será que nós somos os melhores leitores bíblicos? Será que nós conhecemos o grego, o hebraico, o processo de formação da Bíblia? O processo de canonização dos textos sagrados? Será que somos tão bons exegetas ao ponto de dizermos assim, nós compreendemos a Bíblia? E nós, reformados, temos um perigo ainda maior, porque o século XVI nasceu abandonando 15 séculos, segundo alguns historiadores. Nós interpretamos a Bíblia tal como ela é, a partir do grego e hebraico. Ou seja, os 15 séculos de interpretação jogados no lixo, como se as tradições e as interpretações já feitas e consolidadas pela igreja não lhe fossem suficientes para ler a Bíblia. No fundo, um tipo de percepção complicado, porque o próprio Lutero e Calvino eram agostinianos. Ou seja, carregavam nas suas leituras as tradições já consolidadas no mundo cristão. O que Alves está questionando é: será que eu tenho a verdadeira leitura? Ou será que eu também dependo dos meus parceiros, tanto os que já existiram como os que existem hoje, para compreender melhor a Bíblia? Vou continuar falando, mas você levantou a mão, não sei se não, é porque você até explicou meio que eu ia perguntar. Você falou leitura dogmática e fundamentalista. Eu entendi mais ou menos o que você quis dizer sobre não consideração a minha interpretação, mas também a interpretação e estudo de outros. É isso que você quer dizer com dogmático e fundamentalista, como são tranquilos. Toda leitura é dogmática. Nós lemos a Bíblia a partir dos dogmas que nós já aprendemos, que não são, queridos, eu sou, entre aspas, alguém que tenta ser um teólogo sistemático, mais do que exegético. Eu realmente não tenho qualidades teológicas para acessar o texto nos seus originais, hebraico, grego, usar as ferramentas da exegese reformada, ou medieval, ou moderna, ou pós-moderna. Eu não tenho essa capacidade. Eu trabalho a partir dos resultados de quem já fez todo esse processo. Então, eu sou, entre aspas, alguém que deseja ser um teólogo dogmático, mas todas as nossas leituras, elas são dogmáticas. Nós lemos a partir daquilo que nós já aprendemos e que estamos aprendendo no decorrer da nossa caminhada eclesial. Agora, o que eu estou dizendo é: será que as nossas leituras, elas impedem que os outros também leiam os textos bíblicos? Ou que os proíbam de ler conforme a sua própria estrutura existencial e concreta? Ou seja, eu estou dizendo eu entendi a Bíblia, todo mundo fica calado me ouvindo, porque eu sei a verdade do texto bíblico. Será que alguém aqui seria capaz de dizer assim: eu compreendi a Bíblia? E mais, ninguém é capaz de dizer eu compreendi a Bíblia? Não seria talvez interessante uma postura menos dogmática sobre os textos sagrados? Não? Só para não confundir. As leituras sempre são dogmáticas, mas intolerantes. Será que o meu outro também
a compreender mais os textos. Até porque, se existe Sagrada Escritura, existe porque um Deus se preocupou com os próprios, com os seus próximos. Isso é complicado, porque assim, a Bíblia, não dá para falar a Bíblia como uma coisa só, depende muito do texto que você está se referindo, e tem textos que são mais claros, diretos, tem textos que são mais complicados, que tem só dentro de uma primeira vista, que deixa se aprofundar muito. Qual texto, por exemplo, é claro para você? Não, fala um texto que seja claro. Eu estou falando mais em questão seguinte, em relação à interpretação. A gente vê... Por exemplo, Paulo disse assim, toda a Escritura é divinamente inspirada. O que ele tinha nas mãos quando disse isso? Qual Escritura ele tinha nas mãos? Não, dentro do novo. Nem o novo, só o antigo. Tinha algumas partes do novo. E nenhuma leitura é tão simples assim. Ela tem as suas dificuldades. Gente, eu estou aqui questionando o não, pelo amor de Deus. Cadê a Bíblia aqui? Cadê a Bíblia? Celular. Pega esse celular. Eu creio que o processo de canonização disso foi um processo político. Foi, claro, pessoas bateram o martelo, inclusive para combater certas heresias. Mas eu creio que o que temos nas mãos aqui é inspirado, por favor, eu creio nisso. Eu não estou mentindo, não estou fazendo um papel de opa, não. Eu creio que todo esse texto, de Gênesis a Apocalipse, eu pego toda semana mesmo, é inspirado por Deus. Mas também creio que esse texto, que é tão distante de nós, historicamente falando, culturalmente falando, não é tão simples para mim. Então eu preciso de ferramentas, eu não estou querendo dizer, todo mundo é obrigado a aprender todas as ferramentas para poder acessar, porque eu ainda não as aprendi. Mas existem ferramentas importantíssimas para compreender até os versos que nós consideramos mais simples. E porque são distantes historicamente falando, culturalmente falando, linguisticamente falando, se tornam difíceis para nós, leitores do século XXI. O que eu estou dizendo é, ao invés de termos leituras intolerantes, por que não leituras que reconhecem a sua fragilidade? E em reconhecendo a sua fragilidade, empresta os ouvidos para que o outro também fale a partir de suas próprias vidas. Sim, só que esse problema isso leva a um grande relativismo bem perigoso, por exemplo. Eu não estou falando de texto aqui, mas ainda está bem claro em algumas coisas. Eu já fui de Deus, já o Senhor. E eu ouvindo tudo isso, gente, pelo amor de Deus. Querendo, senão, não sabe a identidade, eu ouvindo tudo isso. Não, exatamente. Só que eu não posso afirmar tudo isso matando ninguém, como o cristianismo fez em alguns momentos. Não é matando, mas você pode pegar uma interpretação diferente de outra pessoa e falar, olha, essa não cabe. Não cabe. O texto é claro, o texto diz que Jesus é o Senhor, diz que Jesus é o Filho de Deus, diz que Deus realizou milagres por exemplo. Então, às vezes a gente encontra seitas aí que surgem que tentam arrumar justificativas para os textos e negar. Eu conheço, por exemplo, um espírita que estudou teologia e é muito bom em pegar textos e distorcer completamente. Ele troca algumas palavras por palavras que se satisfazem o que ele quer dizer, sinônimos, mas que têm uma abertura maior, ele troca, então ele não consegue manipular muito bem os textos. Então é nesse ponto que eu quero chegar. Porque no meu tempo, eu concordo, olha, no meu tempo, bater palma era pecado. sim, mas Eu tenho 30 anos. A gente pode fazer uma generalização no seguinte, que existem coisas que a gente tem que realmente abrir para outras visões. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a eterna discussão, arminianismo, calvinismo, eu sou arminiano, mas tem que abrir o espaço que existe calvinista, existem argumentos calvinistas, por mais que eu seja muito firme no que eu acredito. Eu respeito que existem os pensamentos.
Existem pensamentos, já que eu não consigo respeitar, existem pensamentos, como esse, por exemplo, que eu coloquei. Pensamento do espírito, ou mesmo esse espírito que eu conheço, que se baseia na Bíblia. E olha só, a gente é aperfeiçoado por meio das reencarnações e tal, etc. Mas eu acho que o que ele está querendo dizer, que eu acho que é o mais importante, é que a sua crítica a isso tem que ser baseada na fragilidade do texto, não no dogma. Uma coisa é você falar assim, eu discordo de você porque a igreja evangélica fala isso. Outra coisa é você falar, eu entendo o que você está falando, mas o texto é muito frágil, mesmo na fragilidade dele, ele diz o contrário. Você basear a sua crítica só no texto, na fragilidade dele, respeitando que o texto é tão frágil que talvez o cara não esteja certo, mas ele tenha motivos para razão, ele tem motivos para pensar de outro jeito, é diferente de você falar, você simplesmente discordar porque você aprendeu assim, entendeu? Porque você, numa leitura, eu digo você generalizando, a gente numa leitura rasa entendeu que não é assim, entendeu? Mas aí você não está Eu até diria que o texto, só para não dar uma briga aqui, eu só diria que o texto, não, o texto, eu não diria que o texto é frágil, o texto é texto. Sim. E mais ainda, esse texto é mais do que um texto qualquer, né? O Israel foi pregar na minha igreja, lá na Central da Barra, e a introdução do sermão dele foi o seguinte: ele disse assim, ó, eu sou apaixonado por dois romancistas. Ele disse assim, primeiro, Machado de Assis. Todo mundo sabe. E o segundo, Dostoiévski. Jesus. Ele pregou isso aqui também, eu acho que ele está repetindo a pregação. Mas todo pastor faz isso, né? Mas o que foi melhor não foi nem isso. Foi primeiro que ele lê duas pessoas muito profundas, Dostoiévski e Machado de Assis. O que veio depois foi melhor, mas nenhum deles, os maiores autores, né, na opinião dele, nenhum deles é maior do que o texto bíblico. Então eu diria que todo texto é texto, ainda mais o texto que nós, né, consideramos como Sagrada Escritura, nós, não outros, nós consideramos, ou seja, no fundo é uma opção de fé. Eu creio que a palavra de Deus, ela é inspirada, eu tenho provas científicas, eu consigo abrir a Bíblia no laboratório e dizer assim, ó, os muçulmanos estão errados, os hindus estão errados, os budistas, os kardecistas, os afro-brasileiros, mas eu sei, por uma decisão de fé, uma experiência que eu tive com Deus, que a palavra é inspirada. Então é maior que um texto qualquer, porque é um texto inspirado. Eu diria nem que o texto é fraco ou frágil, eu diria que as nossas leituras elas são frágeis. Agora, também não cai nesse relativismo pós-moderno. Não existem verdades. Eu te pergunto, essa assertiva é uma verdade? Bom. Não existem verdades. Isso é uma afirmação. Essa afirmação é verdadeira? Eu pergunto. Existe algum fundamento sobre o qual a gente, enquanto ser humano, precisa caminhar. Eu não caio nesse relativismo absurdo, absoluto, porque seria, na minha opinião, uma tremenda burrice. Nós nos afirmamos, nós somos seres dialógicos, nós nos relacionamos, nós defendemos pontos de vista o tempo inteiro. Quem é flamenguista vai defender porque ele é flamenguista. Quem é vascaíno vai defender porque ele é vascaíno. Quem é arminiano vai defender porque ele é arminiano. Agora, o que eu estou dizendo é, tá, nessas defesas não cabe uma humilde argumentação. Esse processo dialógico, eu não posso ser um pouco menos nervoso, porque as pessoas que entram numa conversa nervosas, elas acabam perdendo o discurso. Está entendendo? Eu acho que esse negócio de cortar a cabeça das pessoas não é o caminho para a nossa fé. Você está entendendo? Já foi. Já foi, em muitas ocasiões. E ainda é em alguns cenários. Mas eu acho que não é o que Cristo nos ensinou. Teve um doutor da lei, quando Cristo entra no capítulo 11 de Marcos, o evangelho mais próximo de Jesus, Marcos, capítulo 11, ele entra e começa a discutir com diversos doutores da lei, mestres, sábios e tal. Uma das conversas, um doutor da lei chegou para Jesus: qual é o maior mandamento? Ele perguntou: qual é o maior? Era a pergunta daquele mestre. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E ele responde ainda mais. Ele não estava contente. Ele queria dizer: ó, mais do que
do que eu terminar a minha resposta dizendo que nós temos que amar a Deus, porque nisso nós concordamos. Eu quero que mais do que você expresse o seu amor a Deus, você expresse esse amor amando o seu próximo. Ame ao seu próximo como assim. Eu acho que a gente precisa, em qualquer diálogo, numa universidade que seja, aqui na igreja, no condomínio onde você mora, no prédio onde você mora, que você estabeleça sempre diálogos, que você apresente a sua fragilidade. Ó, eu creio assim, mas vamos conversar? Eu acho que talvez esse tipo de leitura nos permite encontrar com o sagrado texto inspirado por Deus de uma maneira um pouco mais relevante, principalmente numa sociedade que nós entendemos como sociedade democrática. Por exemplo, eu creio que o discurso que existe no Brasil hoje já tem tons de fundamentalismo. Isso já me provoca certo asco. Eu preciso quase que concordar com o casamento gay para me parecer gente nesse país. Eu não concordo. A minha opinião é que o casamento heterossexual, a relação sexual entre gêneros diferentes, é uma relação cósmica, cara. Pressupõe gerações anteriores e as gerações futuras. Nós dependemos existencialmente das relações héteros. Quando um homem vai para a cama com uma mulher, essa relação, na minha opinião, pressupõe gerações anteriores, ou seja, eles estão ali porque eles são frutos de uma relação hétero. O problema do discurso que existe é que eles querem comparar a relação hétero à relação homo. Se fossem coisas, o discurso que existe nesse país, para mim, tornou-se um discurso fundamentalista, ou seja, eu posso ir hoje a um psicólogo depois de 30 anos de casado e dizer assim, eu não aguento mais a minha esposa, eu quero me relacionar com outro homem. Está entendendo como o discurso está chegando? Eu tenho tratamento para esse tipo de problema. Eu tenho um psicólogo para dizer assim, não, você tem que aceitar realmente esses sentimentos, essas sensações sexuais, você precisa largar a sua esposa e assumir a sua identidade homoafetiva. Eu tenho psicólogo para isso. Mas o contrário não. Se eu sou homossexual, se eu me percebo homossexual na minha caminhada, e não me contento com essa sexualidade, eu não posso buscar ninguém, porque qualquer alguém que me ouça pode ser processado. Não é um discurso fundamentalista? Ou seja, o fim da existência é a homoafetividade. Eu não creio nos fins dos horizontes, eu creio, como Alves crê, nos horizontes abertos. O fim da existência humana não é, na minha opinião, a homossexualidade, a homoafetividade. Então, por isso que eu tenho direito de tratar, não é um problema, só para... Eu tenho o direito, mas pode ser que alguém aqui tenha esse problema. Eu tenho o direito de tratar esse problema. Junto à minha igreja, junto aos meus pastores. Na minha opinião, os discursos fundamentalistas, ou seja, os discursos que não respeitam os diferentes, então agora é uma heteronormatividade. Quem não é hétero manda matar. Você cairia nesse tipo de discurso? Você aceitaria isso? Você aceitaria estar numa igreja batista que diz assim, ó, quem não é hétero, que morra? Não estou dizendo nem que o fim da minha vida será igual ao fim de Rubenhal, não será mesmo. Eu tenho consciência da minha identidade enquanto pastor, protestante, evangélico, batista, tenho. Mas eu não posso dispensar, na minha opinião, pelo menos essa consciência e essa lucidez nesse tempo de tentar enfraquecer os enrijecimentos dogmáticos que já mataram, continuam matando muita gente. Preciso ler o Corão, a Bíblia Sagrada, a Bíblia judaico-cristã, qualquer outro texto sagrado,
mais de humildade. Um pouquinho mais de respeito. Assim, eu acho que eu estou entendendo melhor o conceito de fundamentalismo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você consideraria que os escritores bíblicos, muitos deles, especialmente Paulo, de próprio Jesus, o Senhor Jesus, né, e a Torá em si, né, o Antigo Testamento, você consideraria fundamentalistas? Porque existe uma certa intolerância em nível, mas existe. No Antigo Testamento, para a questão da homossexualidade, era tratada como condenação à morte. Isso era dado pela própria lei de Deus. No Novo Testamento, a gente não está mais debaixo dessa lei, mas a gente entende que essas leis foram boas e podem melhorar o nosso povo. Quando Jesus vem, Jesus ele tem um certo nome, pode ser considerado fundamentalista em relação aos religiosos da época dele. Desde João Batista, né, quando ele vai se batizar com os padrinhos desse livro e fala, raça de víboras, hipócritas, e ele é o tempo todo uma certa acusação. Ele era fundamentalista com os fundamentalistas, né? Sim. O próprio Paulo ele tem algumas posições rígidas que também podem ser chamadas de fundamentalismo. Então, eu queria entender esse ponto, porque eu entendo que existe, eu entendo que deveria existir um nível, na verdade. Tem que ser fundamentalista, mas até certo limite, então tem que ser moderado. Passando desse limite, eu não posso ser fundamentalista. Nesse sentido, Eu não diria o seguinte, nosso nome, Vinícius, você tem a sua leitura bíblica, você tem a sua percepção sobre a palavra de Deus. Concorda comigo? Eu não estou dizendo assim, Vinícius, né? Vinícius, abra mão do que você entendeu da Bíblia, porque eu não abri. Eu sou um pobre. Eu não diálogo com um kardecista ou com um muçulmano, eu não vou me tornar kardecista de um muçulmano ao final do diálogo. O que eu estou pedindo será que os dois poderiam conversar respeitando as diferenças de interpretação da própria Bíblia e até aprendendo? Por exemplo, eu viajei para o Marrocos. Quem aqui já conheceu o Marrocos? Alguém já foi para Marrocos? Eu fui no Marrocos. E lá tinha um guia turístico. Era um sunita, um muçulmano sunita, que ele estava nos guiando, nos orientando e tal, não sei o que mais. Certo momento do dia ele disse assim, gente, eu vou ter que deixar vocês aqui, porque eu vou lá na minha mesquita fazer as minhas preces e ao final delas eu volto. Uma coisa eu aprendi com esse cara. Eu não saí de lá muçulmano, não, obviamente. Mais cristão ainda. Uma coisa eu aprendi com esse cara. Rapaz, ele se afirmou enquanto religioso. Ele disse assim, gente, vou deixar vocês aqui, eles continuam caminhando com vocês, vou lá fazer as minhas orações. Eu não sei como eu vou disso lá, as minhas preces na minha mesquita, e quando eu terminar essas orações, uma coisa ele me ensinou. Uma coisa eu posso aprender com todo mundo, na verdade é essa. Se a gente se portar como professores que não querem aprender nunca, não é o caso, não é uma acusação a nenhum professor aqui. Mas se nós queremos ser bons professores, nós precisamos ser sempre alunos. Eu posso aprender com todo mundo. É esse tipo de leitura que eu queria que todos fizessem. Que a gente respeitasse a leitura do meu próximo e aprendesse até com as outras leituras, não só com a minha. O bom arminiano é aquele que diz assim, o calvinismo é idiota, não. O bom arminiano é aquele que diz, eu aprendo muito com a tradição calvinista. Eles têm muito a missão. O bom calvinista é aquele que diz, opa, posso aprender muito com John Wesley, por exemplo. Posso aprender muito com a teologia metodista, com os metodistas. Posso aprender muito com os arminianos. Mas, assim, Agora, se eu considero os leitores bíblicos, os autores bíblicos fundamentalistas, bem, eu não. Mas pode ser que alguém considere. Por exemplo, Jean Willis considera. Na opinião dele, tem que sair portando todos
textos bíblicos. Eu não sou dessa opinião. Para mim, essa é mais uma opinião fundamentalista. É quando a gente não respeita os momentos nos quais os textos foram gerados. Leituras descontextualizadas, na minha opinião, como a chama de elas são falinas para a Escritura Sagrada. Eu preciso interpretar cada texto sagrado à luz da sua cultura, de sua experiência histórica, de sua experiência socio-histórica, antropológica, cultural. Eu até entendo, por exemplo, que na Sagrada Escritura a imagem de Deus foi sendo aperfeiçoada, até que Cristo chegasse e dissesse assim a um dos seus discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. Teve alguns teólogos antigos que quiseram expurgar o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, de sua canonicidade. Porque só respeitavam o apóstolo Paulo e alguns textos do Evangelho, por exemplo, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus malvado, que destruía as outras culturas, que prometia terras ocupadas. Você está entendendo? Vai ter gente que vai ler assim: opa, a terra prometida no fundo era um ataque sanguinário a culturas diferentes. Tinha um monte de povo lá, vamos entrar na terra prometida, matando todo mundo, conquistar a terra prometida. Eu não faço esse tipo de leitura. Naquela sua pergunta inicial, qual obra tinha lido, lá eu comentei que eu lia Religião e Repressão. E aí lá eu entendi que o Rubem Alves vai dizendo como que a religião ela se torna uma gaiola, uma pessoa de Deus e tudo mais. Então, nas suas leituras e nos seus estudos lá do doutorado, é isso mesmo, o Rubem Alves ele tem uma visão mais seguinte contra a religião do que a Deus, porque às vezes eles não sabem que ele está criticando Deus, mas pelo meu entendimento, quando a partir desse livro, a grande crítica é essa questão da religião gaiola. Eu poderia responder, talvez, essa pergunta, respondendo assim: qual Rubem Alves nós estamos falando? Porque existem vários Rubens. Existe o Rubem machucado depois de ter sido, entre aspas, expulso da igreja presbiteriana. Existe o Rubem Alves mais recente, que dialogou com as poesias, com os poetas, com os autores. Existe o Rubem Alves de Princeton, existe o Rubem Alves de antes do seu mestrado. Existem tantos Rubens, e aí você engaiolar os Rubens num Rubem só é difícil. Então, por exemplo, há uma fase de Rubem que ele é um profundo apreciador da religião. O rapaz ele citou um livro, O que é a religião? Benigna da religião. Ele é um apreciador da experiência religiosa. Agora, existem fases, a fase do dogmatismo, do protestantismo em repressão, por exemplo, que ele era não um acusador da religião, mas um acusador das experiências religiosas engaioladas nos dogmatismos intolerantes. Ele diz assim: Deus criou aves e as religiões gaiolas. É por isso que ele incomoda. Está entendendo? E o Rubem Alves é um pouco chato, porque no final, ou você volta ao seu dogmatismo intolerante, ou você abre um pouco as portas da sua casa existencial para dizer assim: realmente, cara, ele não tem razão em tudo, mas isso aqui tem como discordar dele. Por exemplo, quando a gente fala de protestantismo, qual protestantismo está dizendo? Da Alemanha. Qual protestantismo da Alemanha? Dos nazistas? Porque muitos protestantes apoiaram o nazismo. Muitos. Ou o protestantismo de Dietrich Bonhoeffer? O protestantismo de alguns evangélicos do sul dos Estados Unidos que escravizaram negros? Inclusive batistas? Ou o protestantismo de Martin Luther King, um pastor batista? Qual protestantismo nós estamos dizendo? O protestantismo dos primeiros séculos, 16, 17, cada um matava por causa de questão de ser, eu queria ficar assim, assim, eu queria ficar assim, quer saber? Se você quer ficar assim, morto. Porque foi muita gente que morreu, mas muita gente que morreu, por causa desse amor que eles absorveram nas leituras da Escritura Sagrada. O que acontece? Você vai ler o texto para quê? Para matar as pessoas? Como muitos cristãos fizeram? Ou você vai ler o texto para gerar
vida na vida. Eu acho que a ideia é essa. Acho que uma chave para poder não se perder um pouco nisso é a própria prática. Por exemplo, Jesus criticou muitos fariseus, né? Porque eles falavam coisas que eram bíblicas, que eram reais, mas eles nunca praticavam aquilo que eles diziam. Então, se a gente se perde muito em ficar debatendo, só falando o que é a palavra de Deus e não praticar, a gente nunca aprende realmente o que é a palavra de Deus. Porque eu acho que Deus se revela para a gente também quando a gente pratica essa coisa do amor ao próximo, por exemplo. Como é que você pode dizer que ama alguém se você trata essa pessoa mal, se você não tem paciência com ela? A palavra não fala só de amor, vamos dizer assim, abstrato. Ele fala, você tem que falar com doçura com as pessoas, entendeu? Você tem que servir as pessoas, tem que se humilhar às vezes para você poder tratar o outro como se ele fosse até superior, para você não correr o risco de meio que menosprezar alguém, entendeu? Você não deve julgar o outro, você deve ouvir o que o outro tem para dizer, entende? Então tudo que a palavra diz, ela fala sobre ação. Como a gente pode querer aprender realmente o que é a palavra de Deus, a gente está muito focado no que é certo e quem tem a verdade, e quem realmente pode dizer que sabe mais do que o outro, e não querer viver isso, entendeu? Porque às vezes o que Deus vai falar pra gente é o seguinte: não importa se você dá certo, eu quero que você vá lá, peça perdão pelo que você fez de errado, e você tem uma atitude diferente da palavra. Às vezes você não pode falar mais nada sobre o que você sabe, sobre o que você considera que é o mais justo, você tem que me obedecer. Então a palavra de Deus é toda nessa função disso, sabe? Da nossa postura, meio que obedecer a Deus mesmo, sabe? É muito maior do que isso. Então, realmente a gente tem que ir para um outro âmbito. Às vezes ele falou uma coisa no começo que eu acho que se aplica aqui, que você tem que entender a Bíblia como uma coisa maior, né? Espiritual, uma coisa que você crê mesmo. Não tem como sair disso sem que não quiser praticar. É verdade, a gente crê tanto que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente crê mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus. Gente, eu estou estudando Isaías agora. Como que nós estamos distantes de Isaías? Completamente distantes. Você vai estudar de Zedequiah em Isaías, a justiça de Isaías. Olha lá, Isaías capítulo 1. Isaías profetizou num tempo de uma alternância de poderes, de reis, que não fizeram boas coisas aos olhos do Senhor. Quando você estuda a literatura deuteronomista na Bíblia hebraica, a literatura deuteronomista começa primeiro em Deuteronômio e vai até 2 Reis. É uma teologia da Bíblia hebraica influenciada pelo Deuteronômio, ou seja, pela lei. Tudo que está fora da lei, que está fora da adoração do templo em Jerusalém, deve ser considerado blasfêmia, blasfemos, reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Essa expressão você vai ler sempre nos livros de 1º e 2º Reis. Eram interpretados à luz dessa teologia. Ou seja, se você não é um respeitador da Torá, se você não é um respeitador da adoração em Jerusalém, então você não pode ser considerado um rei que faz o que é bom aos olhos do Senhor. Isaías profetizou num tempo de alternâncias de reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, inclusive Acás. Quem se lembra de Acás aqui? Acás foi um terrível rei. Inclusive ligações com as nações estrangeiras da idolatria que fez. Isaías tem que profetizar um tempo difícil. Olha o que ele diz lá em Isaías capítulo 1. A partir do verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Ele chama os príncipes de Judá e de Israel de príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, verso 12, quem vos requereu o soprizar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que ele está dizendo aqui, gente? Que Deus não está suportando mais os ritos da religião judaica. Se tornaram um fardo pesado para Deus.
Verso 14: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Onde estão os crentes que se dizem amantes da Sagrada Escritura, inspirada por Deus? Se não completamente divorciados dos atos de justiça que nós deveríamos estar prestando a essa sociedade, e ainda realizando as coisas que Deus abominou. Porque no fundo, a gente pensa que o cristianismo, na nossa leitura sempre chegar a essa conclusão, é vir aos cultos de domingo, é frequentar a escola bíblica dominical. Tudo isso é muito importante. É tomar a ceia do Senhor pelo menos uma vez por mês. Tudo isso é muito importante. Mas cadê os cristãos que agem socialmente? Cadê os braços de justiça dos cristãos? Onde estão os cristãos? Ainda escondidos nos templos, nas paredes? Jerusalém continua sendo a nossa praia? Será que o cristianismo é um movimento mais centrífugo do que centrífugo? De fuga dos limites, ou seja, não há limites para as nossas ações? Jerusalém não me prende, Judéia não me prende, Samaria não me prende, confins da terra não me prende. Quero exercer o evangelho completo, o evangelho integral, o evangelho pleno, onde quer que eu esteja. Onde estão os nossos atos de justiça, já que nós consideramos a Sagrada Escritura sagrada e inspirada? Bater no morto é fácil, e ajudar os filhos? Cadê as nossas mãos estendidas para ajudar os filhos? Tem todos esses nomes assim. Será que nossa chave de Deus não é em Jesus Cristo? Será que não entendeu o que tu fez aqui? É ver a ótica cristã, como é que ele tratou o próximo, como é que ele recebeu os leprosos, como é que ele valorizou a mulher, a prostituta, ele salva todo mundo. E ele fala assim, falando quando os pais e os mestres da lei, em Israel, tem pessoas, crianças de 10 anos já tinham decorado pelo menos 5 textos primeiros textos da Bíblia, já tinham decorado de cor. A gente não consegue decorar um texto. Eles com 10 anos de idade já tinham. Jesus fala, em João 5, ele fala, tudo testificou de mim, você não me reconheceu. Será que eu não... A questão do dogma, como você falou, será que a vida cristã, será que o cristianismo é uma religião ou é uma pessoa? Se basear pelo que Cristo fez, a forma de interpretar dele foi o que ele fez, o que ele pregou. Como você falou, lá Deus nos ajuda a ter próximo. Próximo a ti mesmo. Tem amor maior nesse mundo que dá a sua vida para o Senhor. Então, eu acho que a chave do cristianismo é entender a parte de Cristo. Eu acho que eu vejo isso de Gênesis a Apocalipse. Tudo testificou dele, tudo para ele. Mas quando eu tenho essa noção de cristianismo, eu não sou cristão só domingo na igreja. Eu acho que eu sou. Aquela passagem que Jesus vai cada um carrega só por isso. Eu entendo o sacrifício de Deus sofrido. Então eu levo isso todos os dias da minha vida. Eu acho que a chave de entender a Bíblia é a partir da ótica de Cristo. Pelo menos interpreta. Não sou eu mesmo? Renan. Eu acho que o Renan disse uma coisa muito sábia aqui. Será que a gente não precisa interpretar, nós que somos cristãos? Aí eu discordo muito do professor de
Testamento, será que nós não precisamos interpretar todo o texto, de Gênesis a Apocalipse? E mais, será que a gente não precisa interpretar nós mesmos, o nosso interior? E mais, será que a gente não precisa interpretar tudo aquilo que está para além do nosso próprio interior? Ou seja, a sociedade, os meus outros relevantes, para usar uma expressão sociológica, tudo bem não, à luz desse sacrifício de Cristo. Porque se eu interpreto o meu interior à luz do que Cristo fez, eu me culpo menos, eu tenho menos problemas emocionais, ele já se sacrificou, porque eu vou continuar me martirizando com o erro que eu cometi há 5 anos atrás. Será que viver emocionalmente os meus dias? E mais, será que eu sou tão preconceituoso ao ponto de ler todo mundo mais à luz da ótica e dos óculos judaicos e farisaicos do que à luz da experiência do próprio Cristo que acolheu a prostituta? Que disse a uma mulher cirofenícia que nem judia era, que ainda era mulher: essa fé eu não encontrei em Israel. Um centurião de Cafarnaum, essa fé não encontrei em Israel. Ou seja, ele exaltou duas propostas de fé completamente diferentes da que ele estava acostumado a ir. Que abraçou Zaqueu, que entrou na casa dele, que sentou com os publicanos, com os pecadores, que alimentou os pobres, que multiplicou os pães, que acolheu os moribundos que estavam despedaçados na rua. Será que a gente não tem que interpretar não só o nosso interior, mas todos os aspectos que estão para além de mim mesmo, com o mesmo olhar de Jesus? Que através dessa olhar para essa interpretação do tribunal que a gente está comentando, através dessa interface da prática religiosa, é uma pergunta que eu vou trazer. Até que você comentou de centurião e como é que o Rubem Alves ou até o Calvar olham para... Porque até agora a gente tem comentado sobre interpretação e dogma cristão e esse debate entre as religiões, entre aspas, que estão ali nesse mesmo contexto, judaico-cristão, querendo ou não. Mas como a gente pode aprender também com a prática religiosa de outras religiões que não tem nada a ver com nada? Por exemplo, nessa aula que eu tive na faculdade de graduação no começo, eu tive que fazer um trabalho sobre taoísmo, que é uma religião chinesa muito antiga. Existem conceitos e práticas do taoísmo que são sensacionais. Seria burrice dizer que não tem como aprender com eles. Como é que não só... Porque essas pessoas, essas religiões nunca beberam dessa fonte, nunca leram da Bíblia. Não existe necessariamente um debate bíblico acontecendo. Existe uma religião aprendendo com outra religião, coisas que, sabe, não tem nada a ver uma com a outra. Como é que fica isso nessa história toda? Eu diria o seguinte, para reconhecer as minhas limitações. Primeiro, parte insuficiente para pensar uma teologia das religiões, que não meditou sobre isso, ou se meditou muito pouco, e sempre à luz do cristianismo. Rubem Alves, outro insuficiente para pensar uma reflexão sobre outras religiões, porque o protestantismo em reversão só mudou o nome, religião em reversão, mas é o mesmo texto. Ele meditou sobre o protestantismo. Toda a obra da vida dele foi pensar o protestantismo. No final da vida ele trocou o protestantismo por religião, até para vender mais. Não sei se foi a editora ou se foi ele mesmo, mas ele não meditou sobre a religião, ele não fala sobre taoísmo, ou quando fala de forma tão superficial, seria, na minha opinião, uma ingratidão com essa religião, interpretar a luz de um cara que não se aprofundou, e eu muito menos. Mas eu concordo com você, nós temos que aprender com todas as outras pessoas. Eu falei da minha experiência lá. Agora, eu não estou dizendo aqui para vocês deixarem os seus fundamentos cristãos, porque na minha opinião seria também uma grande cobiça. Mesmo em meio à pós-modernidade, as palavras líquido, fluidez, heráclito estão na moda. Mas espera aqui, será que essa fluidez, essa liquidez, esse rio que corre, e nunca é o mesmo, não tem nenhuma substância concreta, que pelo menos nos permita dizer estamos pisando em algum lugar? Eu acho que é uma coisa. A gente pisa em algum lugar, sempre pisou. A gente vive a partir das nossas próprias afirmações, ou às vezes questionando-as,
ou às vezes convivendo com elas. Porque é impossível viver sem as nossas formulações e percepções. Então, a gente pode aprender realmente com todo mundo, né? Mas acho que de repente a palavra é essa. Não é nem a questão de aprender com outras religiões, mas aprender com outras pessoas que estão em outras religiões, né? Porque, no fundo, o que vai restar é a ligação que a gente teve com qualquer pessoa de qualquer religião. Porque a nossa mensagem principal não vai ser para a religião outra, né? Vai ser para a pessoa que está em outra religião. Vai ser falar, não, cara, só Jesus vai te salvar. Em algum momento você vai falar isso para ela, nem que você seja um amigo dela durante 10 anos, respeitando todos os seus hábitos religiosos. E no momento oportuno que o Espírito te der, você vai falar para ela, a mensagem principal é: crê em Jesus, porque você só vai ser salvo realmente para Jesus. Esse é o amor principal que a gente tem a trazer para todos, de todas as religiões. Isso me lembra daquele trecho quando Paulo vai a Atenas, ele observa os costumes religiosos dos gregos lá, e ele usa isso para introduzir a mensagem de Jesus, né? Ele fala, ele encontra aquele Deus desconhecido, aquele Deus que vocês não conhecem, e ele aproveita aquele elemento para trazer a palavra de Deus. Assim, acho legal. Ele aprendeu com o contexto religioso, mas a mensagem dele foi voltada para as pessoas, assim, para que elas pudessem entender. Cara, Paulo para mim foi um dos homens mais inteligentes da antiguidade. Ele absorveu 3 grandes culturas: a cultura judaica, ou seja, a sua própria tradição, a cultura grega, ele leu os filósofos, ele leu os poetas, e a cultura romana. Você vê a estratégia missionária de Paulo, que bota em xeque as nossas juntas. Cara, o cara vai pensar uma coisa que a gente não pensou ainda, para pensar. O cara fundou igrejas, construiu igrejas nas principais cidades do Império Romano. Ele usou a sua cidadania romana, ele usou as próprias estradas que foram abertas no seu tempo, para que o Evangelho fosse espalhado em todo o Império Romano. A obra que esse cara fez, meu irmão, agora, ele dialogou intensamente com as culturas. Intensamente. As suas cartas estão todas elas, né, com citações de filósofos, escritores antigos. Qualquer exegeta diria isso para você. O seu sermão, que foi preservado pelas penas de Lucas, que é o sermão Deus Desconhecido, tem lá a prova viva de que ele realmente dialogava. Então, ele tem as suas próprias cartas, ou seja, as suas próprias provas vivas, mais daquele que esteve próximo dele, Lucas. Paulo dialogou com as culturas, com os escritores, né, com as religiões de seu tempo. Se ele fosse dogmático, como nós estávamos falando, talvez ele fechasse os olhos para tudo e dissesse, não, está tudo errado. Eu vim apresentar a verdade, aquilo que realmente está certo, mas não, ele pega um momento. E mais, ele não foi dogmático, e eu te digo por quê. Porque ele abriu mão de toda a tradição dele, assim, entre aspas, né? Porque ele acabou pensando Jesus a partir de sua própria tradição. Mas ele diz lá que ele pensa, tudo isso eu considero espírito. Ele foi capaz de questionar todos os seus anos de vida a partir de uma experiência viva com Jesus. No fundo, ele conseguiu interpretar tudo a partir dessa experiência. Eu queria fazer um outro ponto, mas acho que a gente acabou se estendendo mais nesse ponto. Mas a leitura de Rubem Alves, ela é uma leitura, né, não dogmática, adogmática, uma leitura estética da palavra. Ele entendeu que os poetas, a cultura, né, nos ajuda a compreender ainda mais o texto sagrado. Mas a gente não tem tempo para dizer isso, eu vou passar a palavra. Eu admito, eu reconheço que todas essas outras religiões, elas têm valores muito nobres Você poderia mencionar assim, um valor que alguma dessas religiões oferece, que nós não encontremos dentro do cristianismo, a ponto de a gente precisar aprender?
taoísmo? Eu não acho que a gente necessariamente aprenda com o dogma da religião, mas eu acho que a gente tem como aprender com os praticantes dessa religião uma maneira de você encontrar algum tipo de meio termo. Eu digo isso porque eu tenho uma amiga muçulmana, assim, completamente fundamentalista no sentido de segue à risca tudo, ela ora 5 vezes por dia, inclusive na biblioteca ou durante o almoço, ou até no canto do corredor, se ela não consegue uma sala, ela usa o véu. E mesmo assim é uma das pessoas mais amorosas, uma coisa que eu não poderia esperar de acordo com a visão que me é apresentada dos muçulmanos ou do islamismo extremista, mas uma pessoa extremamente amorosa comigo e por vezes uma das poucas pessoas que entende o tipo de perseguição que eu sinto quando eu sigo à risca a minha religião. Eu lembro de um dia que eu cheguei na sala e ela falou: Agnes, em algum momento você se sentiu estranha por seguir uma religião que tem coisas tão específicas? Eu falei: sim. Ela: nossa, é a primeira vez que eu encontro alguém que entende o que eu sinto e que pode de alguma maneira me ajudar aqui numa faculdade católica onde eu sou a única pessoa que usa véu em toda a faculdade, a PUC no caso. Então eu aprendi com ela uma maneira amorosa de experimentar esse convívio que talvez eu não esperasse, por ela ser de uma religião que teoricamente não pregaria um amor no sentido cristão, de Cristo. Eu perguntei, por favor, pode alguém poder mencionar uma virtude, um valor que exista nessas outras novas religiões que o cristianismo não possua? E o exemplo que ela deu foi esse, o fundamentalista. Não, esse não foi o meu exemplo. O meu exemplo foi a prática. Eu acho que aí que está o grande, assim, a meu ver, a grande coisa legal de você aprender com outra religião. Você vê que, assim, fora do cristianismo, numa religião que se desenvolveu geograficamente totalmente fora, numa outra economia, eles conseguiram chegar a um resultado de valor, de moral, numa prática tão similar à que eu encontrei com Cristo. Então, será que, olha que interessante, para mim ver que o reino de Deus é um projeto tão urgente e tão interessante para o mundo, que outras religiões, sem Cristo, chegarem em algo tão próximo. E exatamente com isso, para me chegar mais próximo dessa virtude de Cristo em si. Você só confirma uma divindade da teologia cristã, porque se ela consegue se... Você Outra presenciar... coisa, gente, os cristãos aprenderam com outras religiões. Nós absorvemos o judaísmo no cristianismo. Nós, protestantes, aprendemos com outras religiões. A trindade não é uma coisa protestante. Até a gente tinha levantado a mão. A gente sempre aprende com os outros, tem? Eu acho o seguinte, para começar, para mim, pelo tudo que foi falado aqui, se a gente chegar e fizer esse discurso de que a gente não teria nada, porque é uma religião muito completa, a gente estaria jogando toda essa hora fora, porque é uma coisa que é uma visão totalmente fundamentalista da gente, de achar que a nossa religião é tão melhor do que as outras que eles não teriam nada para oferecer. E além disso, a gente não pode falar porque assim, a gente só sabe superficialmente, como você falou. Tipo, a gente conhece um católico que age desse jeito, a gente conhece um espírita que age desse jeito, mas a maioria daqui nunca parou para ler nada, assim, a sua teologia da religião é essa. Então assim, para eu chegar e falar, eu não tenho nada para aprender com ninguém, tipo, eu teria que ler tudo e falar, não, realmente você não tem nada para me oferecer, entendeu? Porque isso é muito fundamentalista, chegar e senão a gente vai entrar toda aquela discussão de cruzada, de todas as guerras, assim, não, minha religião é melhor do que a sua, então você não tem que calar a boca e aceitar o que tem que fazer. Eu não acho também que o cristianismo possa oferecer qualquer coisa em meio a nunca. Vou aproveitar que o Renato está aqui na frente para marcar esse momento que a gente teve hoje direto para ver. Uma salva de palmas para ele. Por favor, mais um trabalhinho. Pega uma pessoa aqui que a gente quer que leve uma lembrança especial para esse nosso encontro. Ana Clara Azevedo. Uma lembrancinha desse nosso primeiro encontro do ano. E o convite a ela e a todos vocês que voltem no domingo que vem, quando a gente começa de fato as atividades da nossa escola bíblica. Até o Anderson citou o Evangelho de Marcos.
chave do Evangelho de Marcos. Quem vocês dizem que eu sou? A gente vai pensar bastante sobre a figura de Jesus usando esse Evangelho, reflexões sempre abertas, como a nossa prática, e todos vocês estão convidados. Para vocês acompanharem a nossa agenda aqui da Escola Bíblica, eu convido vocês a curtirem a nossa página no Facebook, que a gente mudou daquele grupo e passou a ser uma página. Então é facebook.com/EB Escola Bíblica, né? ITA Jovens. Então, dão lá o curtir, que aí vocês recebem as mensagens atualizadas do que a gente está promovendo aqui. Muito obrigado a todos. Carlos Daniel vai dar o aviso, vai orar para a gente encerrar. Bora. Prazer. Agradeço bem a Ana, o Jaco, a classe. Quero lembrar que nós temos 3 classes da juventude. Uma às 9 horas e 2 às 11. Às 11 horas uma acontece aqui nessa sala e a outra acontece na sala da juventude, que é uma classe em inglês. Mas todos os 3 temas, todas as 3 classes estudam o mesmo tema. Então, a Universidade do Evangelho de Marcos, nas 3 classes. Às 9, às 11 aqui também e às 11 na sala da juventude. Mas o meu aviso, Jaco, Paulo, é que também está chegando nossa campamento. Chega de noite. Você está vendo aquela camisa muito bonita que o Guilherme está usando? Ele não é bonito, mas a camisa. Fora de escola. Fora de escola da camisa. É essa, ela discorda da camisa. Mas os primeiros inscritos, pagantes, ganharão uma camiseta, aquela camiseta, não aquela que está usada no Allen, novinha, igual aquela ali da juventude. Então, se você fizer a sua inscrição e der um sinal, o valor é R$250, pode ser parcelado até maio, porque o nosso acampamento acontece no início de junho, que é o feriado de Corpus Christi, 4, 5, 6 e 7 de junho. Aquele sítio que a gente já conhece, que é tão aconchegante, que é o sítio de Umbac, aqui pertinho de Itaguá. Quem que eu procuro? Você pode procurar esse técnico, está chegando de viagem hoje, para viajar na semana do carnaval, mas na ausência dela, pode falar comigo. Também não pode, que está sempre por aí, a gente está no balcãozinho, depois dos cursos. Vamos lá, agradecer a Deus pela vida de Ana, que esteve com a gente, pela leitura em aulas, que deixou tantas obras aí, nos ajudando a compreender mais esse mundo que a gente vive, quem nós somos, quem o outro é, também quem Deus quer que nós sejamos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem com tanta liberdade de falar do Senhor, falar das religiões, ler a tua palavra, questioná-la, discuti-la. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor é a favor de toda essa liberdade e é ela mesma que o Senhor nos dá. Dentro do que o Senhor disse, quando o Senhor nos libertar, a gente vai ser livre de verdade. Então eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos liberte, nos liberte de nós mesmos, daquilo que nos amarra, que nos prende, possamos ter liberdade de correr pelos teus braços diariamente, dizer que nós vamos. E é isso que nós dizemos hoje e sempre, no teu precioso e poderoso nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Ainda tem um biscoitinho ali, você fica à vontade. Se você tiver mais tempo para vocês, se puder, deve, sei lá.